Olá, você internauta, a paz do Senhor, no ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O primeiro secretário da CGADB, comentarista de lições bíblicas de escola dominical da CPAD e autor de várias obras da editora, teólogo, conferencista e também consultor teológico da CPAD ou da CGADB, é o nosso convidado de hoje para o nosso Teologia em Foco. Seja bem-vindo, pastor Elienay Cabral. É um prazer poder cumprimentá-lo, irmão Edilberto, para conversarmos um pouco sobre esses assuntos tão importantes da nossa teologia pentecostal. O foco de nossa entrevista de hoje é batismo em águas. Vamos ao foco. Pastor Elienay, batismo, biblicamente, ele tem que ser por imersão ou por aspersão? E qual a sustentação bíblica para tal resposta? Para começar, a doutrina do batismo, especialmente do batismo como elemento físico, participando da vida de um novo convertido, é uma doutrina fundamental, indispensável, importante para toda pessoa que confessa que Jesus Cristo é o Salvador. Então, na verdade, o batismo tem um caráter confissional, porque quando uma pessoa aceita a imersão ou o batismo em águas, especialmente, ele está de fato aceitando e dizendo, confirmando a sua fé em Jesus Cristo e confessando publicamente, quando ele é mergulhado nas águas batismais, de que ele reconhece Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, razão de sua conversão da vida do mundo para a vida cristã. E outra razão, outra resposta à questão de imersão ou aspersão, nós respeitamos como igreja assembleiana e pentecostal, respeitamos as igrejas que batizam por aspersão. Entretanto, nós entendemos que biblicamente e teologicamente, se olharmos para a palavra batismo na sua origem grega do Novo Testamento, vamos perceber que a palavra baptismo significa essencialmente o quê? Significa imersão, significa mergulho. Por isso, quando uma pessoa é batizada, ela é mergulhada inteiramente, de corpo inteiro. E esse batismo em si não salva ninguém, mas o batismo é a confissão pública que ele faz, e ele está dizendo para o mundo que a partir daquele momento em que ele é levantado das águas, ele é um crente em Jesus Cristo. Então, o batismo ele tem que ser por imersão e não por aspersão. Tem que ser por imersão. Tem que ser por imersão. E como é que fica, então, o caso de um crente oriundo de uma outra igreja, sendo ele batizado por imersão? Quando ele vem para uma igreja, sendo ele batizado por aspersão, se ele vem para uma igreja que o batismo é por imersão, como ele deve ser recebido? Ele deve ser rebatizado ou o batismo dele por aspersão deve ser aceito? Algumas lideranças nossas são mais radicais e entendem que quem foi batizado por aspersão, especialmente em igrejas evangélicas, devem ser batizadas de novo. Eu fui pastor de igreja por muitos anos e sempre recebi a todos os membros de igrejas presbiterianas e outras igrejas cujos membros eram batizados por aspersão, entendendo que é uma questão de ponto de vista. Nosso ponto de vista é mais do que isto. É uma doutrina. Nós queremos que o ideal, a forma correta é a imersão. Entretanto, se alguém é batizado por aspersão, o que equivale? É o simbolismo do batismo. Porque ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se nós aceitamos que um pastor de uma igreja que faz o batismo por aspersão pregue em nossos púlpitos, por que não podemos aceitar um membro da igreja dele? Agora, se um membro da igreja dele que foi batizado por aspersão
entender que ele se sentiria melhor ser batizado por imersão, não tem problema. Faríamos isto e fazemos isso sem problema nenhum. E numa igreja que o batismo é por imersão, tendo a situação de uma pessoa que está em estado terminal, enfim, uma situação de saúde fora da condição de ser imergido, como é que fica o batismo dessa pessoa? Vejam só, o batismo em si não é o elemento chave para a salvação de uma pessoa. É uma questão de conveniência e uma questão de explicação para a pessoa que está ali morrendo e não tem condição de ser batizado. Eu, por exemplo, muitas vezes orei por pessoas num estado de morte e, na verdade, não teve tempo para ser batizado. Batismo não é extrema unção. No caso de uma pessoa doente, entende? O que importa mais é de que ela aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque independente dela ter sido batizada como uma confissão pública perante as pessoas, mas ela não teve condições para ser isso, não há nenhuma diminuição no valor e na importância da aceitação dela em Jesus Cristo. Ela é incorporada, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo naquele instante, sem dúvida, da morte. Eu tive uma experiência de uma pessoa que era amiga do Evangelho, mas nunca quis aceitar entrar na igreja, ser batizado nas águas, mas a esposa era crente. E eu fui no último minuto de vida daquele homem. E quando eu cheguei para aquele homem, eu então perguntei a ele se ele queria aceitar a Jesus Cristo como Salvador e tomar uma decisão por Jesus Cristo naquela oportunidade. Como ele não podia falar, eu pedi que ele desse sinais, piscasse os olhos. Ele piscou os olhos 2 vezes, eu pedi uma segunda experiência, eu quero que o senhor pisque agora 3 vezes, dizendo com isso que o senhor está aceitando a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Eu orei por ele, ele fechou os olhos naquele momento, mesmo não podendo falar, e naquele momento ele deu o último suspiro, e a minha alegria e a sensação que eu tive como pastor é de que ele foi recebido no céu naquele momento, exatamente porque ele aceitou a Jesus como Salvador, independente da prática do batismo. Obrigatoriamente não teria que ser batizado. Agora, isso não se refere a pessoas que, tendo uma boa saúde e tendo condições de se batizar, não querem se batizar por conveniências pessoais ou por algum impedimento legal, certo? Então, toda pessoa que aceita Jesus deve ser estimulada a buscar o batismo, essencialmente o batismo por imersão. Nós vamos para um breve intervalo, nosso primeiro bloco encerra agora. Amigo internauta, já estamos de volta com o seu Teologia em Foco. Experimente uma surpreendente viagem na história de Deus e uma forma confiável de aplicá-la em sua vida com a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Totalmente colorida e ricamente ilustrada, ela oferece uma visão ampla ao inserir as Escrituras em 10 grandes eras, combinando os textos bíblicos em uma ordem sequencial de tempo desde a criação até o final. Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, um produto com a qualidade CPAD. Continuamos com o pastor Helenay Cabral, sendo entrevistado hoje no Teologia em Foco. Ele é membro da Casa de Letras Emílio Conde e da Academia Brasileira Evangélica de Letras. E estamos falando a respeito de batismo em águas. Pastor Helenay, por que a maioria das igrejas evangélicas não batiza crianças? Existem alguns critérios
que geralmente são adotados pelas igrejas quanto à questão de batismo de crianças. Algumas batizam crianças completamente incapazes de decidir sobre sua própria vida. O pensamento assembleiano é esse. Enquanto uma criança não tem condições intelectuais e emocionais para entender a importância do batismo, ela não tem condição de ser batizada, porque o batismo é uma questão também de conversão, de mudança de mente, de mudança de vida. Não é o caso de uma criança. Há crianças que são batizadas, às vezes, mesmo nas nossas Assembleias de Deus, a partir do momento em que elas demonstrem, de fato, alguma capacidade de escolha, de saber, mesmo não deixando de ser crianças. Eu não sou contra isso aí. Eu fui batizado com 13 anos de idade. Mas eu conheço outras crianças que foram batizadas com 10 anos de idade. E foram batizadas com 10 anos de idade porque elas tiveram o testemunho dos pais de que se tratava de uma criança que tinha um amor muito grande por Jesus Cristo e queria ser batizada. Eu já ouvi histórias tristes, inclusive a de um filho de pastor que desejava muito ser batizado. E o pai simplesmente, não, você não tem condição. E ele tinha que esperar até os 15 ou 16 anos, porque era a regra do pai dele. E resultado, o menino ficou triste, amargurou-se, e quando chegou aos 18 anos ele ainda não tinha se batizado, saiu fora da igreja, passou muitos anos fora da igreja. Só aos 35, 36 anos de idade, por uma situação especial em que ele foi envolvido, o fez voltar para a igreja. E aí então ele pediu para ser batizado. A semente estava lá, mas ele, entristecido, foi. Mas ele podia ter se perdido. Eu conheço muita gente que se perdeu por causa dessa dureza de atitude. Agora, não devemos fazer isto com criança pequena, bebezinho, etc., como faz a igreja romana, como faz algumas igrejas cristãs, até mesmo evangélicas. Nós respeitamos o pensamento delas, mas discordamos desse modo de pensar. Entendemos que uma criança só pode ser batizada, preferivelmente não dá para estabelecer uma idade. Não podemos dizer que ela tem que ser batizada com 10 anos, com 11 anos, 12 anos. O ideal é que, a partir dos 12 anos, quando entra na pré-adolescência, uma criança, um menino, uma menina, já tem condições de escolha, já tem condições de experimentar a própria experiência da salvação na sua própria vida. Qual a importância que o senhor vê do discipulado para levar a pessoa ao batismo? Porque tem igrejas, por exemplo, que a pessoa chega no ambiente do templo e se mostra desejoso de descer as águas, essa pessoa é batizada. O discipulado é importante para que a pessoa conscientemente tome essa decisão? É fundamental. Eu acho que um novo convertido sem um bom discipulado, ele fica muito à mercê de uma porção de experiências ruins, de muita gente dando opinião sobre a fé. E um discipulado bem elaborado, bem trabalhado, com uma linguagem própria, que estimula a vida cristã e leva aquela pessoa, e pode levar aquela pessoa à decisão de querer ser batizada, é fundamental. Então, acho que toda igreja que se preza deveria e deve ter um bom trabalho de discipulado de novos convertidos. Recebe o novo convertido, é assim que eu fiz nas igrejas que eu pastoreava. Uma pessoa aceitava Jesus como Salvador, assim, bem educadamente, de forma bem simpática, nós a conduzíamos uma salinha especial, lá oferecíamos até mesmo uma água, um biscoitinho, alguma coisinha para dizer, olha, isso aqui é apenas um gesto amoroso pela nossa felicidade de você ter vindo para Jesus. E queremos convidá-lo a participar de algumas
atividades importantes que vai ajudar a sua fé. O primeiro contato é fundamental. O primeiro contato é fundamental. Se não existisse esse primeiro contato, a pessoa fica então à mercê até de lobos vorazes do lado de fora, de predadores que estão ali para pegar as ovelhinhas que não foram cuidadas devidamente dentro do aprisco que é a igreja. Nós falamos há pouco a questão a respeito da idade da criança para pedir o batismo. E quanto à questão do tempo de fé, quando uma pessoa é neófita para solicitar o batismo, como é que se vê isso? Porque tem pessoas que batizam-se logo na primeira semana de convertido. E tem pessoas que demoram muito tempo para pedir o batismo. Existe um limite de tempo de convertido para pedir o batismo? Nós não podemos colocar uma regra para isso. A partir do momento que uma pessoa se converte e desejar o batismo, certo? Naturalmente, a nossa preocupação é levá-la a ter uma experiência de aprendizado sobre a fé cristã no discipulado. Mas não há uma regra bíblica que diga que ele não possa ser batizado. Porque o batismo, o pedido de um batismo, é uma demonstração da pessoa de que ela realmente quer mudar de vida e quer que a simbologia do batismo signifique para ela a mudança de vida que ela está fazendo. Então, eu acho que não podemos estabelecer uma regra. As igrejas que estabelecem regras exageradas sobre isso acabam por ter problemas, muitas vezes, e até perdendo a pessoa. Porque exageram na forma de fazer uma pessoa esperar 4, 5, 6 meses. Não é bem assim. O ideal é que você trabalhe com a pessoa por um período, no mínimo, de 2 ou 3 meses e dê condições. Mas vai depender do bom senso dos discipuladores e do bom senso do pastor da igreja entender que uma pessoa se converteu, deseja o batismo e deve ser batizada. Eu já fiz isso. Um menino que estava morrendo de AIDS e que foi um artista famoso, inclusive, na Europa, pianista, cantor, um monte de coisa, se converteu lá pelo trabalho de evangelismo e veio para o Brasil. Quando chegou no Brasil, porque ele tinha alguns trejeitos de ser uma pessoa que antes havia sido um homossexual, as igrejas começaram a dizer, olha, muito bem, Deus te abençoe e tal, mas vai para a igreja tal lá, eles têm mais jeito. Ele começou a ir de igreja em igreja e todas essas igrejas o rejeitavam para ser batizado. Esse moço foi parar em Brasília, na igreja que eu era pastor, e me fez o desafio: o senhor também vai me mandar para outra igreja? Eu não aguento mais. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Eu não tenho mais vida errada lá fora. Eu disse, não, eu vou lhe batizar. Esperei uma semana no máximo. Eu entrei sozinho com ele, enchi o tanque do batistério e batizei aquele moço, que não demorou muito tempo, ele faleceu, pregando o evangelho, conquistando um bocado de outros jovens que tinham uma vida errada antes e mostrando Jesus Cristo como Salvador. Então, o bom senso, o amor tem que valer acima de regras meramente humanas. Já já nós voltamos para falar a respeito de que se o batismo é ou não condição para a salvação. O senhor já começou a falar, mas queremos reforçar esse argumento e também conversarmos a respeito da condição, o que é que impede ou não uma pessoa ser batizada. Mas isso, depois de um intervalo, nós voltamos já já com o seu Teologia em Foco. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi.
Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. De volta com seu Teologia em Foco, pastor Elienay Cabral continua conosco e nós estamos falando sobre batismo em águas. Pastor Elienay, de acordo com o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz que quem crê e for batizado será salvo, muita gente tem tirado a ideia de que o batismo é condição para a salvação. Tem sustentação esse argumento? O batismo é condição? O senhor falou há pouco que não é, mas apenas esse texto bíblico é usado para reforçar o argumento de quem diz que tem que ser batizado para ser salvo? E que texto a gente poderia utilizar para desconstruir essa ideia? A primeira ideia que tem que prevalecer é que a Bíblia diz: quem crer e for batizado. Então entra em segundo plano aqui a questão do batismo. O batismo é fundamental, é uma condição para aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, mas não é uma condição em que, se ele não for batizado, ele vai perder a salvação. Principalmente no caso das pessoas que, tendo a oportunidade, que não têm oportunidade de serem batizadas. É o caso de que eu citei anteriormente, de um senhor que no leito de hospital, morrendo, não teve oportunidade de batizar. Então não ia levar lá um frasco de água só para batizar, para cumprir um rito físico do batismo, porque ele aceitou a Jesus como Salvador. Porém, de modo natural, de modo simples e objetivo, quem crer e for batizado será salvo. É claro, se uma pessoa diz que crê em Jesus Cristo e rejeita ser batizado, alguma coisa está errada com ele. Porque o batismo é uma prova que ele dá de que o que ele creu é verdade, de que ele aceitou a Jesus como Salvador e de que realmente ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Então é fundamental. É uma condição espiritual. É uma condição espiritual. Não é uma regra em que a pessoa não tenha a condição de ser salva porque não foi batizada nas águas. O que nós não podemos abrir é um espaço para que as pessoas: não, eu não quero ser batizado, eu já sou crente em Jesus Cristo, eu dou meu dízimo na igreja, eu faço isto, eu faço aquilo. Não cabe essa justificativa. Não cabe. Por quê? Se uma pessoa é capaz de entregar o seu dízimo espontaneamente à igreja, se uma pessoa é capaz de querer participar de outras atividades na vida da igreja, não querer ser batizado só por algum outro tipo de impedimento. Seria impedimento legal, problema de casamento e outra coisa semelhante. Então, a regra bíblica é de que só será salvo aquele que crer e for batizado em águas. No caso de um dos malfeitores que estava ao lado de Jesus, quanto à questão do sacrifício de Cristo, sim, um deles recebeu de Cristo a palavra de que estaria com ele no paraíso. Ele não foi batizado. Ele não precisou ser batizado por isso. Então nós não podemos, se for isso, nós vamos começar a inverter os valores. Se invertermos os valores, o valor principalmente do batismo, da importância do batismo, que é um ato físico, mas ao mesmo tempo é um ato simbólico, certo? Simbólico. Se invertermos essas duas coisas, nós vamos ter um monte de gente que acha que vai ser salvo porque é batizado. Eu conheço muita gente que se diz evangélico por aí, vive uma vida errada, que um dia chegou numa igreja, aquela igreja que batiza todo mundo à torta e à direito, e depois, não, eu estou salvo porque eu já fui batizado nas águas, mas a vida dele é uma vida que não corresponde à expectativa de um cristão autêntico, conforme a Bíblia ensina. Se nós formos observar, por exemplo, o Antigo Testamento, não há registros, pelo menos registros assim, tão claros
objetivos de que haviam batismos, como no Novo Testamento, com João o Batista. No Antigo Testamento nós não vemos, por exemplo, simbolicamente, o batismo do povo hebreu nas águas do Mar Vermelho de forma simbólica. Trazendo esse argumento, pastor, então sustentamos de que o batismo não é condição para a salvação, porque muita gente não foi batizada, sobretudo com o que nós vemos de registro no Antigo Testamento. Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Batismo não é condição para a salvação. Por isso que a palavra batismo não vem sozinha. É para quem crer. Quem crer e for batizado será salvo. No Velho Testamento, a questão dos batismos que existiam, independente da simbologia utilizada do Mar Vermelho, quando Israel atravessou, e foi citado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, etc. Paulo citou isso também em suas epístolas. É bom que se entenda de que existia o batismo, que era uma forma da pessoa dizer o seguinte, do estrangeiro que era recebido, por exemplo, na vida judaica. Para ele poder fazer parte da vida judaica, é a mesma coisa como alguém que sai daqui, vai para um outro país e pede cidadania daquele país. Seria uma espécie de rito de passagem. Exatamente, rito de passagem. É a mesma coisa. No Velho Testamento tinha esse caráter. Você quer ser judeu? Então, mesmo sendo estrangeiro, para ser judeu, você tem que ser batizado. Não há provas bíblicas assim suficientes para dizer que isso acontecia, mas isso fazia parte do rito. Tanto é que João Batista utilizou esta fórmula de confissão pública, batizando as pessoas que aceitavam a sua mensagem. Então havia o batismo de João e posteriormente o batismo que os próprios apóstolos faziam de pessoas que reconheciam os seus pecados também. Pastor Helena, o senhor citou há pouco João o Batista, também fiz citação do nome dele. João, quando ele recebia as pessoas para serem batizadas, ele apresentava alguns argumentos e dizia quais eram as condições para as pessoas receberem o batismo. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: quais são as condições de impedimento para uma pessoa ser batizada e quais são as questões que levam a pessoa a estar plenamente apto para o batismo? A primeira coisa mais importante para o batismo é exatamente a confissão de fé. A pessoa que confessa que Jesus Cristo é o único Salvador, que está arrependida dos seus pecados e que aceita viver uma nova vida. Essa é a lei áurea, é a regra áurea para o batismo. Os demais impedimentos normalmente são colocados eclesiasticamente. As igrejas, para evitar a banalização da importância do batismo e da membresia na igreja, faz o quê? Faz com que as pessoas tenham um mínimo de... obedeçam um mínimo de certos requisitos. Né? De certos requisitos. Uma pessoa, por exemplo, que vive uma vida conjugal ilícita, imprópria, que não tem legalidade no seu casamento, que não é nenhum casamento, é uma vida adulterina. Então a igreja entende que isto se constitui um impedimento para que a pessoa se batizar, a não ser que ela acerte a sua vida, especialmente num aspecto legal. É claro, naquele tempo não existiam cartórios para isso. Por muitos e muitos séculos, os únicos documentos que uma pessoa tinha de que eram casados eram aqueles que eram feitos na igreja romana. Posteriormente, depois da reforma, houve a necessidade de se legalizar os casamentos autênticos para que as pessoas pudessem, então, participar da vida ativa de uma igreja. Então, esse é um aspecto fundamental para se levar. E existem outros impedimentos. Uma vida que vive uma vida de adultério, de pecado e de coisa errada lá fora, não tem condições de ser batizada. Só pode ser batizada aquela que confessa
e deixa os pecados antigos para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus? A regra que Jesus deixou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato de existir até uma igreja, uma determinada igreja unicista, que entende que renega especialmente a doutrina da Trindade, é que só batiza em nome de Jesus Cristo. Não há erro e pecado nenhum eu descer as águas batismais como ministro e eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há pecado nem erro nenhum. Mas quando eu faço em nome da Trindade, eu reforço a doutrina da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e refuto a ideia unicista que nega a doutrina da Trindade. Então é fundamental que a pessoa seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos dizer que estamos encerrando o programa de hoje? Podemos sim, foi uma alegria muito grande poder compartilhar com algumas ideias e algumas verdades sobre esse assunto que é tão importante para a vida da igreja. Agradeço ao senhor, Deus o abençoe. Amém. Continuamente. Um forte abraço a você, amigo, a você, irmão internauta. Até nosso próximo encontro. O seu programa Teologia em Foco fica por aqui. Nós renovamos votos de felicidades a todos os irmãos. A paz do Senhor a todos.